CBN Linha Aberta. Apresentação: Vanessa Stenzel. Agora 11h06, muito bom dia, 11h07 no girar do relógio aqui, 11h07, bom dia. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2022, já estamos ao vivo com o nosso próximo convidado. A satisfação em conversar pela segunda vez com o Alexander Bess. Ele é psicólogo, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, especialista em saúde mental. Atua na profissão há mais de 20 anos. Seja muito bem-vindo na programação, Alexander. Nos bastidores, nós falávamos sobre quem trabalha no sábado e para ele é uma satisfação, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Obrigado aí pela participação. Um abraço a você, todo o pessoal da CBN, todo o pessoal do Vale do Iguaçu, todo o pessoal da cidade aí. Obrigado. Nós é que agradecemos. É isso mesmo? Trabalhar no sábado faz bem? Olha, depende, né? Depende se você fizer uma coisa que você gosta, eu acho que faz super bem. Agora, claro, se você tiver um horário muito maçante, você vai ver seus amigos saírem, suas amigas saírem e você vai ter que ficar lá preso. Mas eu acho que o trabalho é sempre importante, né? Uma atividade intencional humana que nos renova, né? Enquanto seres humanos e principalmente quando são trabalhos, eu acho que de linha de frente, nessa época de pandemia, né? Não é meu caso porque eu não sou linha de frente, mas tem as pessoas que são linhas de frente, não só as pessoas da área médica, mas vocês jornalistas, vocês repórteres, têm o meu profundo carinho, a minha profunda estima, porque essa pandemia realmente não é brincadeira. E eu acho que principalmente os repórteres, os jornalistas enfrentam também, acho que do mesmo jeito que a medicina está enfrentando o negacionismo científico, eu acho que as pessoas que transmitem as notícias verdadeiras, como vocês, responsáveis, enfrentam as fake news. Então é meio complicado mesmo. Então acho que sempre que a gente puder fazer alguma coisa que a gente goste para o bem da humanidade é importante. Isso. O Alexander, ele está escrevendo o seu 7º livro. Vem mais um livro por aí, 7 motivações aí pra gente, inspirações. Todos trazem essa pauta com relação à ansiedade, saúde mental, todos têm esse foco? Os meus 6 livros escritos, eu estou reestruturando toda a minha literatura, eu estou reescrevendo toda a minha obra. 2 são romances e os outros 4 são na linha do relacionamento, sempre voltado à mulher, né? Sempre voltado à mulher associada ao casamento, a ela mesma, em primeiro lugar, a autoestima da mulher e as relações matrimoniais. Esse livro que eu acabei agora, por uma questão de contratual com a editora, eu só posso te dizer que eu vou lançar primeiramente fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, para depois a gente lançar aqui. E posso dizer apenas no momento que é um livro de 750 páginas, não tendo outro no mundo nesse segmento. Né? É o volume 1, então a gente vai ter, já estou fazendo o volume 2, que é meu 8º livro, e provavelmente se eu lançar aqui no Brasil, eu não vou lançar via editora, eu vou lançar via independente, eu mesmo. Certo, que bacana, a gente vai conversar sobre isso no decorrer aí da programação, quando o 7º livro já estiver engajado, a gente traz as informações também aqui. Nós vamos falar hoje sobre o dia 19 de fevereiro, exatamente neste sábado, é o dia do esportista. Você é esportista também, Alexander? Olha, você falou num ponto importante, Vanessa, porque a vida inteira eu fui um esportista, né? Eu era profissional de levantamento de peso. É mesmo? E no ponto, claro, eu não tenho a competência de um personal trainer, evidentemente que não. Não sou formado em educação física. Eu treinava numa época que você ia para academia, você comia um pão com manteiga antes de treinar, e depois da academia você comia um bife, ou 2 bifes, ou 3 bifes, né? Então essa era a nossa rotina. E tomar alguma vitamina à noite antes de dormir. Quer dizer, uma época que a gente não falava em suplementos, essa coisa toda. Mas eu posso te dizer que é a época mais feliz da minha vida inteira. Eu acho que tudo que eu sou hoje, na realidade, tudo que me formou, me ajudou a me formar, além da minha criação paterna e minha criação materna, foi o esporte. Né? Eu lutei jiu-jitsu por um tempo, mas o meu forte sempre foi o levantamento de peso. Parei o esporte só por causa da faculdade,
mas deu para fazer alguns campeonatos ali de levantamento de peso. Eu acho que eu conheci muita gente boa. Eu tive um grande mestre, foi a primeira pessoa no planeta que eu chamei de mestre, o seu Hildes, que Deus o tenha, uma pessoa assim do bem, né? Ganhou 39 títulos pelo Brasil no levantamento de peso. Um cara que não tinha nenhuma condições econômicas, mas um cara que vivia para o esporte. E todos nós ali, que era um grupo, eu estou até arrepiado, era um grupo assim, muito fantástico. Assim, eu vivi eu posso te dizer, Vanessa, e aos seus ouvintes, que eu acho que o esporte, ele realmente é uma dimensão. O esporte é o antídoto para o crime, é o antídoto para a droga, é o antídoto para qualquer coisa viciante que você possa ter, né? Até pelas influências que ele faz na cabeça. Então, assim, eu sou um cara que, veja, no meu consultório de Curitiba, eu tinha uma academia dentro do consultório. É mesmo? No meu consultório de São Paulo, eu tinha uma academia dentro do consultório. Então, assim, na minha casa, eu tenho, não só uma casa no Brasil, uma casa nos Estados Unidos, eu tenho academia dentro de casa, independente, até porque eu vou te falar uma coisa, eu sou super adepto da máscara, mas eu, Alexandre, não consigo treinar com máscara. Então, porque eu também não vou para academia sempre, porque eu não tenho coragem. Então, eu acho que o esporte é tudo, e especialmente hoje, nessa época de pandemia, como o esporte combate as causas que a pandemia provoca. Então, sim, respondendo a sua pergunta, desculpa até ter sido prolixo. Imagina. Eu fui um esportista a vida inteira, quer dizer, eu fiz jiu-jitsu minha infância inteira, fiz um ano de natação, depois eu fui para o halterofilismo, aí eu fiz mais um ano de jiu-jitsu e depois eu nunca mais fiz nada além do halterofilismo. Mas, assim, faço aeróbico, evidentemente, mas eu acho que quando eu estou treinando, eu acho que eu sou exatamente a mesma pessoa. Quando eu não treino, eu mudo, eu não me suporto. Eu comigo mesmo, entendeu? Então, acho que, quer dizer, foi esse o esporte da minha escolha. Você tem milhões de esportes, né? Você tem canoísmo, você tem ciclismo, quer dizer, você tem canoagem, né? Você tem um monte de coisa, cada um, alpinismo, cada um escolhe ali o seu esporte. Mas o esporte, ele faz um bem muito grande para a saúde mental. Ele muda a sua saúde mental. Eu acho que a gente pode estar falando aqui um pouco dos benefícios do esporte, né? Se não acaba o programa, a gente nem falou direito. Podemos sim. Até eu ia lhe perguntar a respeito deste impacto. O impacto do esporte, da prática esportiva para a saúde mental. Se nós analisarmos, vamos supor aqui, eu pensei agora, Alexander, de 10 pessoas que te procuram com ansiedade e síndrome do pânico, acredito que grande parte delas não estava fazendo até então uma atividade física. É mais ou menos isso? Olha, a atividade física é o segundo elemento no planeta que faz bem para a saúde mental. O primeiro é a psicoterapia mesmo, ou a psicoterapia pura, ou a psicoterapia associada com alguma medicação quando a pessoa precisa tomar medicação. Mas se você pegar casos leves de depressão, quando a depressão é exógena, isso é muito importante fazer essa diferenciação, quer dizer, exógena que vem de fora para dentro. Hoje nós vivemos uma depressão exclusivamente pandêmica. Uma depressão exclusivamente pandêmica que se faz psicológica, essa depressão, ela consegue realmente ser combatida apenas com atividade física, desde que ela seja psicológica, tá? E não, claro, mas ela também ajuda na depressão orgânica, que é o transtorno depressivo maior. Eu acho que a gente pode falar também do estresse. O estresse sempre é um elemento negativo, nunca positivo. Negativo que vem do meio externo para o nosso meio interno. Então o estresse nunca está dentro da gente, jamais. Não existe estresse interno. O estresse é externo, ele é sempre provocado por alguma situação externa. Seja ela acadêmica, uma prova que você vai fazer na faculdade, seja ela escolar, uma prova também, algum teste que você vai fazer na sua escola, no seu colégio, enfim. Seja uma entrevista de trabalho, seja até mesmo uma entrevista por uma TV, você tem que se preparar, enfim, uma entrevista de emprego, né, uma mudança de cargo, qualquer coisa que envolva alguma atividade, sempre que vem do meio externo para o meio interno. E aí o que acontece? O estresse ele provoca a ansiedade e a depressão, ele provoca ansiedade e depressão, e a academia combate o estresse, principalmente os dois hormônios que o estresse provoca, que é o que? O glucagon e o cortisol, que são hormônios negativos, que vão ali
danificar o seu corpo, você engordar, vai atrapalhar a sua atividade noturna, né, de sono. Então veja como e o estresse também, o problema do estresse é que o estresse mata, né? São poucas, Vanessa, eu falo para você e todos os nossos sobrinhos da CBN, certo. São poucas as doenças que matam em psicologia, em psicologia tem uma compensação alimentar, você pode ter uma dieta hipercalórica, né? Em vez de ser hiperproteica, você pode ter uma dieta hipercalórica em função da compensação, que é por causa das alternações pandêmicas que o coronavírus traz, onde esse coronavírus ele trabalha com uma incerteza muito grande. Nós não sabemos onde o coronavírus, que se vai melhorar amanhã ou se vai piorar, então os índices são sanfonas, né? Ele melhora, piora, por várias coisas que nem a gente citar aqui, que vai fugir do assunto. Mas enfim, então o estresse ele traz essas compensações. E a atividade física, ela reduz, né, o seu peso ganho justamente pela queima da qual você está passando. Então o estresse ele é muito combatido pela atividade física. Acho que esse seria a nossa primeira dica. Eu acho que a segunda dica que a gente pode estar falando na regulação dos hormônios corporais, até nos hormônios femininos, porque a mulher sempre é mais suscetível, né, a sofrer as influências hormonais, principalmente no humor. Então, a atividade física ela regula o estresse e regula o humor. Isso o estresse, o humor e os hormônios. Todos os hormônios, né, até a própria TPM, por exemplo, é regulada também pela atividade física, isso é muito importante. Então você tem ali a dopamina, você tem a endorfina, que também são soltadas com mais frequência na corrente sanguínea pela questão da atividade física. Eu acho que a gente pode estar falando também estresse, a gente falou de estresse, um pouquinho de hormônio, disposição física. A disposição física é muito importante para que você tenha disposição para fazer as suas atividades no dia a dia. E o que são? Quando a gente fala em disposição, a gente está falando em energia. É importante a gente mencionar que a psicologia e a psiquiatria são uma ciência. E como ciência, elas apenas seguem a ciência. Então, não existe achismos, né? Não existe opiniões na ciência. No campo científico não existe isso, senão a ciência perde o seu efeito. Então, eu sou radicalmente contra terapias integrativas, porque não funcionam. Não tem como você misturar água, não dá para você está num restaurante jantando. Você não pode tomar um vinho e tomar um suco de abacaxi em cima. Um anula o outro, não existe isso, entendeu? Então, assim, quer fazer uma terapia normal? Faça uma terapia normal sem ser cientista. Para mim não tem problema nenhum. Para mim não tem problema nenhum você ir lá ler tarô, fazer o que você quiser, desde que não seja misturado com a ciência. Para mim não tem problema. Então, por que eu te falei de energia? Porque as energias da psicologia é motivação, dedicação, habilidade, criatividade e disposição. Essas são as energias psicológicas mentais, apenas, não tem outra. Então não é uma energia que veio do mundo espiritual. Eu sou um cara extremamente religioso, Ovan, muito, mas eu tenho a capacidade de usar a inteligência que Deus me deu para aplicar o bem e aplicar o correto do que eu aprendi na literatura às pessoas, e não ficar misturando ou ficar conjecturando porque o demônio A, o demônio B, não, isso não existe. Então, assim, em psicologia a gente tem que seguir a ciência, né? E a atividade física regula essas nossas disposições, as quais eu te falei aqui. Eu acho que outro benefício da atividade física também, muito importante, a regulação e a prevenção de doenças fisiológicas, tá? Como, por exemplo, a própria obesidade, que é uma doença que mata, e infelizmente mata, né? A compulsão que a obesidade traz por detrás dela. Aí a gente tem o quê? Você tem as prevenções ósseas, você tem as prevenções musculares, que eu acho que são muito importantes. Aí você tem também a prevenção de doenças cardiovasculares, né? Isso é que mata muito, são doenças silenciosas. Você tem a regulação da pressão arterial, você tem a regulação dos batimentos cardíacos. Agora, claro, você não vai levantar de manhã, fazer ginástica 6 horas da manhã com jejum intermitente. Isso não existe.
tá? Por quê? Porque eu já vi muita gente passar mal com isso. Então, não faça ginástica de estômago vazio. Porque além de você passar mal e você ter o risco de desmaiar e ter sérios e ter convulsões, etc. e tal, você vai ter ali problemas também de queimar a sua musculatura. Então você vai ter um efeito completamente reverso ali. Então, treine com uma banana, treine com uma vitamina, né? Você pode botar qualquer pó ali de vitamina com um pouquinho de carboidrato que não vai matar ninguém, né? Então isso é muito importante. Nunca treinar de estômago vazio. Então o treino ele tem que ser feito corretamente também, né? Não só do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista da saúde mental. Então, e fisiológico também, evidentemente. Então, a prevenção dos índices cardiovasculares é importante, como eu estava falando. Aí você tem também uma outra prevenção muito importante, que são os marcadores sanguíneos. A atividade física vai reduzir o colesterol, vai reduzir a glicose e vai reduzir o triglicérides, que são 3 índices negativos potenciais que levam a infarto e derrame. São as doenças que mais matam no mundo, né? Então, veja, eu posso te falar, por exemplo, da minha avó, que morreu 1 ano antes da pandemia, morreu com quase 103, praticamente 103 anos de idade. Olha só. Sem problema de saúde nenhuma. E ela foi o quê? No passado, ela foi trapezista de circo. Olha mesmo, olha. Minha avó materna, né, italiana, coisa de louco. Então, assim, uma mulher que até os 90 e pouco tinha uma força, assim, né? Eu sempre almoçava com a minha avó no final de semana e desculpa, no meio da semana a gente tinha era toda semana eu tinha almoço de família religiosamente. Quando a gente viajava, a gente tentava fazer uma semana antes para repor o dia que nós não iríamos. Então, assim, eu posso dizer que eu curti muito minha avó. Mas eu sempre brincava de puxar a mão dela assim, na mesa, e a força que ela tinha. Então, o esporte, ele traz uma conotação de vida muito grande. E veja, qualquer pessoa que viveu até os 100 anos venceu a morte, isso é fato, né? E morrer, o Hélio Gracie, por exemplo, também morreu de causa natural. Quer dizer, então veja como o esporte, ele conduz, Vanessa, eu falo a você, aos seus ouvintes aí da CBN, ele conduz a uma vida realmente longa, né, e salutar. Então, e até próspera, porque você vai ter disposição para você trabalhar, você vai ter disposição para você, e veja, não tem como você ser próspero hoje em dia, especialmente no mundo do século XXI, sem que você use as energias psicológicas que eu te falei, que é a criatividade, que é a motivação, que é a dedicação, que é tudo isso. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente pode também falar do sono. O sono... Isso, é importante. Enfim, a insônia, por exemplo, que também está associada a uma série de descontroles de hormônios, né? Ou até preocupações psicológicas, o esporte vai te dar um benefício maior para você ter uma qualidade de sono melhor. E veja, quando você não dorme, o seu humor é alterado. Então, acho que isso é muito importante. Então, não tem como você dormir bem se você não tem como você estar com o humor tranquilo e aferido no dia seguinte se você não dormir bem. Isso é muito importante. Outra prevenção que a atividade física dá, acho que a prevenção também de doenças, não só essas que eu falei, cardiovasculares, as prevenções dos índices, né, os principais índices de marcadores sanguíneos, mas o esporte combate o câncer. O sedentarismo é um dos maiores, né, além do estresse e além da perturbação diária, e claro, das condições genéticas e etc e tal, familiares, né? Tem gente que traz o gene da oncologia, infelizmente, nas suas células, aquela coisa toda. Mas o esporte, ele remete a pessoa a ter uma qualidade de vida muito grande, e por você não estar parado, porque uma vida parada, um corpo parado é muito suscetível a você ter câncer, qualquer tipo de câncer. Então, se você já tiver essa tendência, ou essa predisposição, o esporte vai combater isso também. E que mais? Eu acho que são as principais, assim. Entendido. E a gente foi aqui captando todos os detalhes. E deixa eu te perguntar, você disse que o estresse, ele é promovido por um fator externo. Vamos supor, em um ambiente de trabalho ou até mesmo na família. Se nós tivermos um componente estressado, pode contaminar os demais? Pode sim. O estresse, ele contamina as pessoas ao redor. Deixa eu só fazer uma observação na sua pergunta, muito boa, como todo
jornalista, e como eu te disse, vocês têm o meu respeito, até porque eu fiz minha carreira em cima de vocês. Quando você tem um componente de estresse profissional, isso é muito importante. O estresse profissional, ele é tido hoje como a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela está apenas relacionada ao trabalho, tá? Então, eu não vou entrar muito na síndrome de burnout aqui, porque a gente vai realmente fugir do tema, aí um dia falar só de síndrome de burnout, mas o estresse da síndrome, o estresse profissional causa síndrome de burnout durante tão e apenas a atividade profissional. Acabou a atividade profissional, o estresse desaparece. Ele volta quando você volta para o trabalho, tá? Ele até acarreta alguns prejuízos residenciais, o estresse profissional, principalmente no humor e no trato conjugal. A pessoa vai ficar mais ácida, vamos assim dizer. Quando você tem um estresse familiar, esse estresse familiar ele tem que ser identificado para que você possa ver quais são as soluções para saná-lo. Tá? A atividade física vai ajudar muito, evidentemente que vai, mas se você não conseguir identificar o estresse profissional, você vai ter uma melhora de 51% e uma piora de 49%, uma melhora de 51%, quer dizer, você não vai ficar necessariamente empatado, você vai estar ganhando um pouquinho, mas você não vai ter progresso na sua promoção salutar, né? Na sua promoção de saúde. Então, são duas questões aí importantes, né? Mas lembrando que o estresse, você não nasce com estresse, isso não existe. Uhum. Não é igual você nasce com depressão, você nasce com ansiedade, você nasce com psicopatia, você nasce com loucura. Sim, você nasce. Né? Você nasce com agressividade, você nasce. Mas você não nasce com estresse. Então, só que o estresse dá para cuidar. Por quê? Porque ele é curado, totalmente tratável, identificável, tratável e 101% curável. Por quê? Porque ele é um mecanismo que vem do meio externo para o meio interno. O meio externo seja qualquer situação ali que seja, e o meio interno é o nosso corpo, é a nossa mente. Certo. Chega uma participação, ela vem aqui de União da Vitória para o Alexander e diz, é uma pergunta um tanto quanto interessante, de uma moradora aqui de União da Vitória, o fim do telefone é o 53. A palavra ansiedade é usada muitas vezes de forma generalizada para muitas situações não clínicas. Qual é a definição correta de ansiedade? Bom, primeiro é importante a gente definir a ansiedade dos transtornos de ansiedade. Né? Transtornos de ansiedade, eu precisaria de uns 100 programas seus. Opa! Vamos lá. Existe. E a ansiedade, por exemplo, vou dar uma entrevista para a CBN. Me avisaram na segunda-feira que no sábado eu vou dar uma entrevista para a CBN. Isso pode me deixar ansioso. Isso é uma ansiedade. Vou ter uma prova de vestibular na sexta-feira. Ontem, por exemplo. Então, foi avisado no começo da semana. Minha ansiedade durou até ontem à noite. Vou ter uma entrevista de trabalho. Isso é ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele já é a própria manifestação sintomatológica instalada na nossa esfera mental. Né? Muito boa pergunta aí do ouvinte. Então, o que acontece? Eu acho que a melhor definição de ansiedade seria uma inquietação muito profunda, que nos deixa completamente constrangidos e tensos. Eu acho que essa seria, sem motivo aparente, essa acho que seria a melhor definição de ansiedade. Uma inquietação profunda que nos deixa constrangidos, nós mesmos, porque a gente não sabe o que tem, nos deixa tenso, porque a ansiedade ela contrai a musculatura e você fica tenso, irritado, preocupado, sem saber o porquê. Lembrando também que a ansiedade sempre está localizada no tempo futuro. Se nós tivermos uma manifestação de ansiedade agora, em relação ao medo futuro do que você não sabe o que quer, seja ele consciente ou inconsciente. Por exemplo, você foi assaltado na esquina da sua casa. Toda vez que você chegar na esquina da sua casa, você vai ter uma manifestação de ansiedade, de transtorno de ansiedade, chamada transtorno de estresse pós-traumático. É o medo consciente, é o medo real, você vai viver aquilo que você viveu, né? Reviver no seu inconsciente aquilo que você viveu. Agora, quando você tem um medo de alguma coisa que você não saiba, que está no seu inconsciente, e por isso que a psicanálise está aí para isso, para você descobrir
quais são os seus medos inconscientes também, você sempre vai ser ansioso, além do que você vai poder identificá-los e tratá-los. Hoje nós estamos vivendo um fenômeno do qual não existia até quase 2 anos atrás, que é a ansiedade especificamente pandêmica. Em inglês, Pandemic Specific Anxiety Disorder, né? Que é uma ansiedade que nasceu e se originou tão e apenas em função da pandemia. Entendido. O nosso operador, aqui o Gilson, ele faz mais uma pergunta aqui, Alexander. Pra gente. A pergunta é a seguinte, Alexander. Há diferença de ansiedade entre homens e mulheres? O nosso operador está perguntando aqui. E aí? Um abraço para ele. Sim, a ansiedade ela é sempre mais feminina do que masculina. É mesmo? Sempre. Porque a mulher é mais sensível, né? A mulher é mais sensível, ela é mais emocional. E eu diria que a grande maioria das mulheres são mais humanas, né? Eu, como estudo comportamento feminino, eu posso te dizer que tanto a ansiedade quanto a depressão, elas são mais patologias femininas, não que as masculinas não estejam suscetíveis. Pelo contrário, porque veja, eu sou a primeira pessoa no Brasil portador de síndrome do pânico, e a síndrome do pânico é a pior manifestação da ansiedade que existe, né? Agora, algumas doenças mentais, existem milhões de doenças mentais. Algumas doenças mentais, como ansiedade e depressão, são mais fundamentalmente femininas do que masculinas. Eu diria para você, vamos dizer, de cada 10 pessoas, 6 ou 7 pode ser mulheres e os outros homens. Não é uma diferença tão grande, mas é uma diferença de 20% ou 30% a mais para o público feminino. Mas os estudos sugerem que isso está relacionado à sensibilidade, à emoção. Eu acho que até o próprio trato feminino. Lembrando que o aparelho, isso é muito importante, Ivan, o aparelho mental feminino, ele é totalmente diferente do aparelho mental masculino. Tá? Olha só. Chega mais uma participação e diz, atualmente, qual é o principal desafio da ciência para a produção de melhores medicamentos para tratar a ansiedade? Olha, isso é muito boa pergunta. Vamos lá. Você tem cura para as derivações dos transtornos de ansiedade. Você consegue curar transtorno de estresse pós-traumático, você consegue curar síndrome do pânico, você consegue curar uma ansiedade um pouco mais severa, você consegue curar até transtornos mistos de ansiedade e depressão, desde que eles sejam externos, que eles sejam exógenos e não endógenos, mas, infelizmente, o transtorno de ansiedade, diferente daquela ansiedade que eu expliquei aqui, o transtorno de ansiedade, não existe cura para o transtorno da ansiedade, não existe. Você tem controle e tratamento, você vive bem, você consegue controlar. Agora, eu posso te dizer uma coisa, obrigado pela introdução que você me deu aí do meu currículo no começo do programa, mas eu costumo dizer que eu sempre sou um estudante, e é isso que eu sou mesmo, eu sou um estudante, né? Mas eu posso dizer que eu tenho 27 anos de profissão, completei ano passado, e em 27 anos de profissão a gente vê muita coisa, mas a gente aprende a conviver com certas coisas. Então, o transtorno de ansiedade, a psicoterapia para quem tem transtorno de ansiedade, ela funciona de 70%, 75%, 80%. Ela é essencial, mas dependendo do transtorno de ansiedade, geralmente o problema é que todos eles são longos e te acompanham a vida inteira, você vai ter que associar com a principal medicação, que é justamente o ansiolítico. Eu acho que o grande problema, não da medicina, mas de alguns médicos, especialmente de neurologistas e até de alguns psiquiatras, eles gostam, e eu sou radicalmente contra isso, eles gostam de prescrever antidepressivo para ansiedade. Antidepressivo funciona para uma série de doenças, e é muito bom para depressões, para outros transtornos que não são depressivos, mas que o antidepressivo ali funciona até para transtornos do sono, até para transtornos alimentares. Quer dizer, você tem uma série de patologias mentais que os antidepressivos funcionam, mas o antidepressivo para o transtorno de ansiedade, esquece, não funciona. É igual da cloroquina
para a Covid-19. Não funciona. É simplesmente conjectura. Posso te afirmar isso, porque é isso que eu estudo minha vida inteira. Então, como é que você vai melhorar a sua ansiedade? Você vai melhorar a sua ansiedade com a psicoterapia, preferencialmente psicanalítica, uma terapia de linha de psicanálise, uma psicoterapia psicanalítica, e associada com a medicação do ansiolítico, o ansiolítico também é diferente do antidepressivo, você não precisa tomar todo dia. Você pode tomar um dia sim, um dia não, você pode tomar 2 vezes por semana, como o médico for prescrever, né? Veja, Ovan, eu tive muitas e muitas pacientes ao longo da minha vida, e cada uma tinha uma didática e uma dinâmica diferente. Certo. Tinha pessoas que tinham que tomar o ansiolítico na segunda-feira, por exemplo, e tinha pessoas que tinham que tomar o ansiolítico no final de semana, né? Então, veja, a medicação, a ansiedade, até o momento, não tem cura. O transtorno de ansiedade, ele não tem cura, ele tem tratamento e tem o controle. O controle é feito com a psicoterapia e é feito com a medicação. Porém, a síndrome do pânico, que é 100 vezes mais severa do que a ansiedade, sendo uma manifestação mais cruel da ansiedade, ela se cura completamente. Eu posso te falar isso porque eu sou um exemplo vivo disso, né? O tratamento é o mesmo, é a psicoterapia mais a medicação. E, evidentemente, a ginástica, ela é essencial para a liberação de endorfinas, para a liberação de dopaminas, para a regulação de todos os neurotransmissores, que também é muito importante. Mas a ansiedade, ela é uma doença emocional e não orgânica mental. Então, o grande problema da ansiedade é que ela é uma doença essencialmente sentimental e emocional, né? E não orgânica. Se uma mãe teve uma gravidez muito conturbada por causa de um espaço físico familiar, ou violento, ou agressivo, ou até mesmo que não fosse violento, que não fosse agressivo, mas que tivesse sido incompreensível, e não tivesse ali a compreensão, não tivesse o compartilhar, né? É isso que um casal tem que fazer, compartilhar. Ninguém obriga ninguém a casar com ninguém. Essa criança vai nascer com um transtorno de ansiedade muito severo, e ela é uma séria candidata a ter síndrome do pânico ou quaisquer outras manifestações psicológicas, né, psicossomáticas. Além disso, a síndrome do pânico, ela está muito associada também à sensação iminente de morte. Então, muitas pessoas que tiveram algum evento de morte na família, ou morte de algum amigo, de alguma pessoa que gostava, tal, você pode ter uma sintomatologia de síndrome do pânico que também vai precisar ser ali tratada em função como se fosse um descarregado transtorno de ansiedade ali, né, descarregando essa sintomatologia em você. Então, assim, mas dá para você viver muito bem, né, com o transtorno de ansiedade, com controle. Você faz tudo. Você pode pegar um avião e ir para Londres, você pode pegar um ônibus e ir para Santa Catarina, não importa. Você consegue realmente viver com o transtorno de ansiedade desde que tratado. Por quê? Porque o transtorno de ansiedade, ele é progressivo. Ele é gradativamente progressivo. Então, se você não trata, ele piora, e piora contundentemente, né? É diferente de uma síndrome de burnout, que você mudou de emprego, ela acabou. É totalmente diferente, mas também é uma manifestação de ansiedade, só que uma ansiedade profissional ocupacional, né? Diferente do dia a dia. Agora, claro, se você está numa relação conjugal que você não é feliz, que você está numa relação familiar que você não é feliz, você vai ter transtorno de ansiedade e ela vai se manifestar como um pedido de auxílio para que você possa ali poder tomar as providências médicas, psicológicas e psiquiátricas específicas. Certo, foi uma palestra aqui pra gente, não é? Um bate-papo descontraído, muita informação. Alexander Bess, psicólogo, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade de Califórnia, especialista em saúde mental, atua na profissão há mais de 20 anos, hoje pela segunda vez conosco. E Alexandre, agradeço mais uma vez, obrigada, Alexander, né? Obrigada pela participação aqui
aqui conosco na CBN Vale do Iguaçu. Bom fim de semana para você e também boa ginástica aí, se você for fazê-lo no sábado, porque eu faço dança e eu tenho dança marcada para hoje, viu? Obrigado. Eu fiz minha ginástica hoje, mas hoje foi 41 minutos. É mesmo? Querida, super obrigado. Aí que você continua com essa capacidade. Obrigado a você, pessoal da produção, né? Um abraço aí a todo o pessoal aí da CBN e eu estendo meu carinho a todas as pessoas que nos escutaram e que a gente possa sempre estar ajudando, né? Pelo menos com alguma palavrinha as pessoas. Acho que esse no meu caso é o maior intuito ali de poder estar num programa de rádio, um programa de TV, levar uma palavra científica, né? Que é o que eu estou habilitado a fazer às pessoas. Um grande abraço, bom fim de semana. E ele retorna, hein, aqui na programação, trazendo outras informações pra gente. Alexander Bess, hoje participando aqui na programação da CBN. Mais uma vez, muito obrigada.